Olá pessoal, começando mais um Escolas do Conhecimento aqui pelo Sistema Educativo de Rádio e TV Univale. Hoje recebendo o professor Hans-Peter Behlen, ele que é diretor da Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade da Univale. Primeiramente, professor, é um prazer tê-lo conosco. Ô Wander, tudo bom? Também é um prazer estar aqui novamente. Já aproveito para saudar aí os ouvintes e o pessoal que acompanha o programa Escolas do Conhecimento. Uma retrospectiva desse ano de 2022. Começar falando aqui do nosso programa Escolas do Conhecimento, professor. Como é que tu avalia o desenrolar? Foi um case de sucesso ou não? Foi. Eu acho que sim. Cara, é assim, apesar de não fazer tanto tempo assim, né, mas passa um filme na nossa cabeça, né? Porque eu lembro muito bem quando eu assumi a direção e o professor Cleiton também assumiu aí a coordenação do Sistema Educativo Rádio TV Univale, e a gente tinha vários desafios, né? Claro, ainda temos, obviamente, mas sim, a gente tinha vários desafios lá na época e eu lembro muito bem da equipe lá sentada, conversando sobre o que desmotivava a equipe, o que motivava a equipe, o que a equipe gostaria de fazer, o que tinha de potencial. E aí esse programa ele surgiu naquele momento, né? Então as pessoas ali num diálogo franco, assim, realmente conversando. E tá aí, né? É um programa que já tem várias edições, então muito bacana, né? Ver assim esse case aí, porque toda semana tem gravação. Sim, e o pessoal acompanha, então fico bem contente aí com os resultados. Que legal, sensacional. E neste ano, professor, a gente também pode destacar o retorno, né, presencial dos acadêmicos. Esse processo todo, essa readaptação, como o senhor acompanhou tudo isso? Então, olha só que interessante, né? A gente estava com grandes expectativas, porque o fato é que, particularmente na Escola de Artes, Comunicação e Hospitalidade, a gente tem, de certa forma, na universidade, uma diversidade muito grande, mas a nossa escola, ela talvez seja, provavelmente, a mais diversa de todas, né? E envolvendo cursos com suas características muito peculiares, muito próprias. A gente tem os cursos das comunicações, os cursos da área de design, arquitetura, que por si só é um universo à parte, gastronomia, turismo, estética, né? Então, é muito diverso de fato, né? E a nossa escola, ela foi, assim, posso dizer isso com certeza, assim, foi a escola mais afetada pela pandemia. Por quê? Porque a maior parte dos nossos cursos eles têm características muito práticas e os alunos compram a ideia do curso e vêm para fazer os nossos cursos muito por causa das atividades laboratoriais. Então, como a pandemia impediu isso, até as próprias contratações de disciplinas, os alunos deixaram para contratar mais as disciplinas teóricas, deixando um pouco de lado as disciplinas práticas, claro, porque não tinha como ir para laboratório, e os alunos querem sentir na prática, né? E aí, esse ano, assim, a gente estava com uma expectativa muito grande e que bom, né? Que deu certo, assim, que os alunos voltaram, foram contratando e também, claro, no início ali do primeiro semestre ainda com um pouco de medo da pandemia, porque a gente não sabia se ia sair, se ia voltar. E aí no segundo semestre a gente já percebe, né, um aumento gradativo aí, né, dos alunos voltando. Então, eu acho assim que se eu tivesse que dar o primeiro grande destaque desse ano seria esse retorno da presencialidade. E ver realmente os alunos, os professores, a comunidade acadêmica presente, né, circulando pelos corredores e aproveitando dos espaços de vivência da universidade, né? Então, acho que essa é a primeira grande vitória desse ano, assim, né? Com certeza. E além desse destaque aí, quais outras conquistas o senhor gostaria de destacar neste ano? Olha, teve bastante coisa, tá? Que bom, né? Assim, eu vou te falar assim, né, que em nível de gestão, né, a gente trabalha muito com planejamento estratégico e a gente tem alguns planos, né, para seguir, que a gente coloca com seus objetivos, suas metas, o tempo para executar. E algumas coisas importantes assim, para a nossa escola que estavam um pouco oprimidos, talvez por causa da pandemia, talvez por causa do histórico, enfim, né? Mas a gente tinha, assim, historicamente, a gente tinha na nossa escola muitos cursos livres. A gente tinha muitos cursos de pós-graduação, por exemplo. Enfim, uma série de atividades de extensão também. E que também por causa da pandemia, né, acabaram meio que minguando. Ou realmente não dava, não podia, simplesmente
estava proibido, né, fazer qualquer atividade presencial. Então, como é que eu vou fazer um curso de gastronomia, por exemplo, né? A distância fica difícil, né? Claro, tu pode gravar e tal, mas as pessoas querem botar a mão na massa, querem estar no laboratório, na cozinha ali fazendo as coisas, né? Então, esse acho que foi uma das grandes conquistas desse ano, foi esse retorno dessas atividades, de conseguir colocar em prática esses projetos estratégicos, que era retomar atividades como prestações de serviço, como cursos livres, cursos de pós-graduação, né? Então, essas atividades que são as menos óbvias, digamos assim. Porque quem vê uma universidade de fora vê lá curso de graduação, né? Ensino, né? Mas nós temos uma série de outras atividades aí que agora voltaram, assim, né? Sim. E desafios, algum que vem na tua mente agora, professor, que te marcou nesse ano? Olha, eu acho que os grandes desafios, eles também têm a ver com as conquistas, porque a gente se propôs também lá, quando a gente foi fazer o planejamento, né? Então, assim, a gente tinha um grande desafio, alguns grandes desafios, que era a retomada de eventos, né? Então, porque também estava proibido, né? Então, a gente teve logo ali em maio um grande evento, né? O maior evento da região sul aqui de comunicação, por exemplo, o Interconsul foi aqui. E foi sensacional, porque a gente teve, claro, lamento pelas outras regiões, mas comemoro pela nossa região sul. A gente aqui na Univale, a gente executou o maior congresso regional de comunicação do Brasil esse ano, que normalmente acontecia no Sudeste, né? Até pelo tamanho da região e quantidade de alunos e tudo mais. Então, foi fantástico isso para nós, né? Então, um grande desafio que a gente se propôs. E assim como nas outras áreas também, da mesma forma, a gente foi executando planejamento ali de área e aos poucos as coisas foram acontecendo, porque as pessoas também estavam retraídas, estavam cansadas, né, de ficar ali na pandemia e tal. E aí, com essa vontade, expectativa de voltar presencial. Então, eu acho assim que essas questões elas foram muito importantes, além, é claro, né, da retomada de uma série de outras atividades de ensino, pesquisa e extensão, né, de uma forma assim mais contundente. Mas eu acho que tu fala de desafio, né? Eu acho que o grande desafio mesmo assim é que como na pandemia a gente teve que se reinventar, levar as coisas para o digital, fazer algumas atividades à distância, remotas, mas com o professor presencialmente ali, sincronicamente, ao mesmo tempo que os alunos nas disciplinas. Nesse retorno, claro, num primeiro momento a gente viu aquela profusão, aquele monte de gente querendo voltar para o presencial, mas daqui a pouco também algumas coisas ficaram mais interessantes de fazer em casa, né? Porque tem o deslocamento, tem o custo de estacionamento, tem cantina, enfim, tem uma série de coisas que envolve, né? E aí algumas coisas... Tem o conforto do lar. E aí assim, eu acho que esse é o grande desafio, assim, a gente conseguir achar, né, e fazendo uma medida do que é realmente importante a gente ter presencial, o que é importante o que a gente pode aprender com o momento de pandemia para a gente manter na distância. Ou seja, encontrar esse ajuste fino desse modelo híbrido, que talvez é para isso que a educação está caminhando, né? Então é isso que eu acredito. Eu acho que esse é o maior desafio que a gente tem nesse momento. Tá? Super interessante. E acho que já entra nessa questão também, que lição este ano deixa para o professor como diretor da escola? É aí que tá. Eu acho que a lição é essa, sabe? A gente teve que se reinventar muito rápido ali no momento da pandemia. E agora, digamos assim, a gente aos pouquinhos foi saindo da pandemia. Às vezes a gente vê um pico, né? Mas aquele momento pandêmico de reclusão em casa e tudo mais, né? Então isso passou. Espero que não volte, né? Mas assim, eu acho que é isso que eu acho que essa é a maior questão, assim, a gente ir, né, aos pouquinhos conseguindo encontrar esse modelo ótimo, porque, veja bem, né, antes da pandemia a gente tinha uma coisa muito rígida, vamos dizer assim, né? Tem que estar em sala de aula, o professor tem que estar ali, o aluno tem que estar ali, não tem opção, não tem outra... E aí, na pandemia, a gente, num momento de crise, a gente evoluiu muito rápido, a gente teve que progredir 10 anos. Sim, sim. Aí, acabou a pandemia. Daí, a gente ficou naquela assim, e agora? Vai voltar ao que era antes? E não tinha uma regra muito certa, né? O governo também não se posicionou exatamente sobre o que podia e o que não podia. Então, a coisa ficou assim, meio que cada um teve que se adaptar e achar uma forma própria, né? Então, eu acho que esse é o nosso momento, assim, né? Em que a gente tem algumas situações em que a gente acaba soltando um pouco, em outros momentos a gente acaba puxando de volta, porque senão também as pessoas perdem interesse, né? Somos seres humanos, né? E ainda mais numa escola como essa, que tem as humanidades, né, tão fortes, essa convivência,
essa dinâmica, os diálogos pessoalmente, né? As pessoas na sala conversando. Eu acho que isso tudo também faz parte, né? E ajuda a construir realmente o networking, né? Vamos dizer assim, né? Que com certeza as relações online elas acabam esfriando um pouco esse tipo de processo. Tá? E para 2023, boas perspectivas? Boas, né? A gente já vem sentindo um pouco, eu posso dizer na prática, assim, né? Porque boas perspectivas, porque a gente já vem nesse processo de processo seletivo para o ano que vem, enfim, matrículas e tudo mais. E os dados recentes que a gente tem já são animadores, né? Por exemplo, em relação ao ano passado, em relação ao ano retrasado. Então, a gente já tem alguns números bem interessantes assim, né? de retomada de alunos antigos, alunos veteranos contratando mais créditos e de alunos novos também, já procurando os cursos de graduação. Aliás, é curioso porque ontem mesmo eu conversava com a equipe sobre isso. E a gente está bem contente, assim, porque na nossa escola realmente tá caminhando bem, assim. Então espero que dezembro também continue nessa mesma pegada, né? E aí ainda temos ali janeiro, um pedacinho de fevereiro, para entrar 2023 com tudo. Que legal, então. Professor Hans, foi um prazer conversar contigo. Obrigado pela sua participação. Até um próximo programa. Valeu, obrigado pessoal. Até mais, até a próxima. Esse foi mais um Escolas do Conhecimento. Até uma próxima edição.